Boa noite, irmãos e irmãs. Nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2020, nós queremos convidá-lo mais uma vez para estarmos juntos para mais um culto de ensino da palavra de Deus. Nós queremos nesta noite fazer uma oração, rogando ao Senhor que Ele visite aí na sua casa, que o Senhor possa estar guardando você, ajudando você e a sua família a continuarmos aos seus pés, dependendo dEle, esperando nele, porque Ele é a nossa força, o nosso baluarte. Que a paz de Cristo esteja com todos nesta noite. Querido e eterno Deus, Pai de infinita bondade, nós queremos, Senhor, nesta noite de terça-feira, mais uma vez rogar ao Senhor que nos dê, Senhor, a Tua graça, que nos dê, Senhor, a Tua unção, para que possamos ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Abençoa cada família, cada irmão, cada irmã que agora está no seu lar, Senhor, para juntos aprendermos contigo através da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, um culto abençoado. Nós te oramos em nome de Jesus. Queridos irmãos, continuamos em obediência às regras governamentais do coronavírus em nossas casas, tomando todas as precauções. Não vamos, em nenhuma hipótese, brincar com esse vírus. Ele realmente é muito grave, por isso precisamos estar tomando todas as precauções, tá? Se sair de casa, coloque a máscara. Se estiver em casa, lave as mãos com sabão, né? Isto é minimamente o que se deve fazer para que possamos nós estar cautelosamente nos precavendo contra esse vírus tão nocivo que está atingindo tanta gente no mundo todo, especialmente aqui no Ceará, em Fortaleza. Mas Deus é aquele que continua nos ajudando em tudo. Irmãos e irmãs, nós vamos ouvir alguns louvores, não é? Convidamos um dos nossos líderes de louvor, que nesta noite vai nos dar a alegria, não é? Nesse período de coronavírus, ele está pela primeira vez louvando ao Senhor na sua casa, está louvando ao Senhor na sua casa, mas através das redes sociais ele vai estar na sua também, louvando ao Senhor nessa noite. E após esses louvores, estaremos retornando para juntos ministrarmos a leitura da palavra de Deus e a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos, pois, ouvir esses louvores para o deleite do nosso coração, em seguida o ensinamento da palavra de Deus. Amém e amém. estendeu suas mãos para
quando ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, hoje eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pela fé, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, oh. Eu te pertenço, Deus. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em
misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Justiça, tua igreja te adora. Não importa o lugar que estou, a tua igreja te adora. O importante é adorar ao meu Senhor. O reino é sempre eterno. Justiça, igualdade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Queridos irmãos, graças a Deus, depois desses louvores, hoje ministrados pelo nosso líder de louvor, um dos líderes de louvor, o nosso diácono Lenilson, que Deus abençoe abundantemente, saudade de ouvir a voz de nosso prezado irmão. Nós vamos refletir rapidamente nesta terça-feira. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 a 7. Isaías, capítulo 43, versículos 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formei, ó Israel. Não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Darei ao norte, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para minha glória, aos quais formei e fiz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos e queridas irmãs, verdadeiramente esse que o profeta Isaías fala no seu livro, no capítulo 43, esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que sempre esteve, está e vai permanecer.
com os seus braços abertos, com os seus ouvidos desobstruídos, com a sua mão estendida para nos alcançar. E duas palavras me chamaram a atenção nesse texto, lido nesta noite para a nossa reflexão. O versículo 1 traz estas duas palavras e o versículo 5 repete essas duas palavras que para nós, servo de Deus, são de uma importância grande. Essas duas palavras que estão descritas, listadas no versículo 1 e no versículo 5 do texto que lemos, tratam exatamente de algo que pode encher, de algo que pode confortar os nossos corações. Diz o texto: não temas. Versículo 1 e versículo 5 repete esta frase: não temas. O povo de Israel, queridos irmãos e irmãs, passava momentos muito difíceis, em que as nações adversárias do povo de Israel o oprimiam. E Deus então levanta o profeta Jeremias para trazer àquele povo uma palavra, trazer para aquele povo uma voz de esperança. E assim, através daquela palavra, o povo foi encorajado a continuar de pé, a continuar crendo, a continuar confiando no poder que há nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Palavras estas ditas há aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Estas palavras continuam vivas na palavra do Senhor e em nossos corações, nas nossas mentes. E nesses dias de lutas, de dificuldade que enfrentamos, não é diferente. Deus continua dizendo a nós, ao seu povo: não temas, porque eu, o Senhor, estou convosco. O Senhor está conosco. O Deus de Israel continua com as suas mãos estendidas. E como disse o hino, um dos louvores desta noite: segure na mão de Deus, não solte por nada, independente das circunstâncias que nos cercam. Não podemos abdicar da graça de Deus sobre nós, não podemos soltar a mão do Senhor. Continue segurando firme na mão do Senhor e nós vamos obter a nossa vitória. Não temas. Esta é a palavra de Deus através do profeta Isaías. Meus amados irmãos, nos dias que vivemos, você pode estar na sua casa com a sua família nesse instante, nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2020, 19 horas e alguns minutos já passaram. Você pode nesta noite estar questionando: mas pastor, como não temer? Como não ter medo diante das circunstâncias que nos cercam? A palavra do Senhor está dizendo: não tenha medo. Não temas. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é a verdade. Tudo aquilo que o Senhor falou na sua palavra cumpre-se na nossa vida. E assim como esta palavra encorajou, assim como esta palavra dita por Isaías,
Assim como esta palavra no capítulo 43 encorajou aquele povo a continuar crendo, a continuar confiando que o Senhor é aquele Deus que guardava-os dos seus adversários, este Deus lá do profeta Isaías é o mesmo Deus que servimos no século 21. É o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que nos ajuda, é o mesmo Deus que nos auxilia. E a grande pergunta, com base nesse texto de Isaías, é: você está com medo? Pergunta esta que certamente muitos estão com medo. Afinal de contas, somos seres humanos. Afinal de contas, nós ainda estamos sobre esta carne que é frágil, que muitas vezes, meus irmãos, ela insiste em não confiar no Deus Todo-Poderoso. Mas escute o que o profeta está dizendo através da palavra do Senhor. É exatamente para que nós possamos nos encorajar, mesmo diante de uma avalanche de circunstâncias adversas. Não podemos omitir que os dias são difíceis. Sim, são. Não podemos deixar de reconhecer que a doença que tem assolado o mundo inteiro não é real. Sim, ela é real. É perigosa. Vários irmãos da nossa igreja, se você não sabe, alguns irmãos da nossa igreja estão contaminados. Já adquiriram o coronavírus. Alguns irmãos da nossa igreja. Mas Deus está cuidando. Deus está cuidando. Nós estamos acompanhando alguns irmãos juntos, orando constantemente, para que Deus possa ter compaixão, ter misericórdia. E nesta hora, esses irmãos estão me escutando, e eles sabem da nossa preocupação. Mas nós estamos juntos nesta luta. Temos clamado cotidianamente ao Senhor: Senhor, tenha compaixão desses meus irmãos. Pessoas que estão nos seus lares sem poderem sair e estão acometidas desse tal coronavírus. Mas, meus irmãos, nós vamos sair vitorioso de tudo isso. E a palavra do Senhor hoje para mim e para você é: não temas. Deus está com você. Se necessário for ir para o hospital, iremos. Mas a nossa oração é aquela que eu disse na semana passada. Nós vamos continuar clamando ao Senhor com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças. Para que o Senhor possa dar força, dar graça, ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs que eventualmente estejam acometidos com esse coronavírus, para que o Senhor possa guardar, proteger, curar, restaurar. E que esses irmãos possam passar por essa turbulência sem temer, com a certeza e a convicção de que Deus está conosco.
está conosco e vai continuar nos abençoando. Nos abençoando. Tem um pastor muito importante aqui em Fortaleza, muito, meu amigo, esse pastor está hospitalizado com coronavírus. Em uma das UPAs. E essa manhã, eu tive o prazer de escutar a voz da esposa desse pastor que me telefonou cedo. Me telefonou hoje cedo, me contando as últimas informações sobre o nosso amigo, aquele pastor que está com coronavírus. E ela me dizia, irmãos, aquilo confortou meu coração. Deus faz assim conosco. E ela me dizia, pastor Grijalba, deixe eu lhe informar as últimas notícias do pastor tal. E ela me relatava, queridos, escute a diferença do justo, a diferença do servo, a diferença daqueles que verdadeiramente, irmãos, têm colocado a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ele está internado numa UPA e nós preocupados porque ele encontra-se na UPA aguardando um leito para ser transferido. E nós nos mobilizamos, vários pastores, inclusive de outros estados do Brasil, que gostam muito desse nosso amigo pastor. E houve uma mobilização para que conseguíssemos um leito num hospital particular em Fortaleza. Está tudo muito difícil, irmãos. Muito difícil. É por isso que a nossa oração todos os dias é: Deus, meu Senhor, cuida do teu povo, guarda os teus filhos e as tuas filhas. E quando um de nós pegarmos este vírus, Senhor, nos fortalece, nos dá força para que possamos suportar, Senhor, e esse vírus não venha a nos destruir, que esse vírus não venha a nos derrubar, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar força, suprir-nos, porque, irmãos, essa é a situação atual. Não há leito nos hospitais de Fortaleza, nem nos hospitais particulares. É o exemplo que eu estou dando desse nosso pastor que está numa UPA. Por isso, a nossa súplica ao Senhor: Senhor, cuida de nós. Cuida, inclusive daqueles irmãos nossos que já estão acometidos do coronavírus. Que o Senhor cuide, que o Senhor guarde, que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor fortaleça os seus órgãos e esse vírus possa, ao passar, nossos irmãos sejam guardados por Ti e não venham a ser vítima fatal desse tal coronavírus. Pois bem, queridos, voltando para concluir a conversa que tivemos com a esposa daquele pastor hoje pela manhã. E ela me dizia, depois de toda essa mobilização, conseguimos um leito em Fortaleza. Depois de muita luta, conseguimos um leito. Meus irmãos, é muita fé.
no que eu vou dizer agora. Muita fé. Eu chorei, irmão. Sou sincero com vocês. Aquilo moveu o meu coração. Ainda tem homens de fé aqui na terra, irmãos. Tem. Acredite nisso. Tem sim. E eu creio que Deus vai honrar a fé daquele pastor, vai honrar a nossa fé, que estamos orando por ele, para o Senhor guardá-lo e restaurar a sua saúde, que está fragilizada pelo coronavírus naquela UPA. Pois, irmãos, veja só o que aconteceu. Depois de muita luta, batendo de porta em porta, conseguimos um leito hospitalar. Conseguimos. Uma pessoa de Brasília que tem muita influência aqui em Fortaleza conseguiu, as duras penas, depois de 2 dias de luta, de batalha, para conseguir esse leito. Vejam o que aconteceu. Nesta manhã, ontem à noite, nós conversamos com essa esposa desse pastor e ela nos contou, nos relatou como ele estava, e nós passamos ontem à tardinha, ontem à noite, estivemos muito tristes, inclusive antes do culto, mas orando a Deus. À noite continuamos orando ao Senhor, e quando foi nesta manhã, terça-feira, nesta manhã de terça-feira, aquela irmã me liga, esposa daquele pastor que está na UPA, dizendo: pastor, graças a Deus que consegui, por um milagre de Deus, ver o meu esposo hoje. Isso aqui já foi um milagre, tá, queridos? Porque com o coronavírus internado na UPA, impossível alguém ver da família. É totalmente impossível. A pessoa fica isolada. Pois, irmãos, pelo milagre de Deus, essa irmã conseguiu entrar na UPA. Deus abriu lá uma porta e ela foi lá, conversou com o esposo dela e foi levar notícia para ele de que havíamos, através dessa pessoa, conseguido um leito no hospital particular de Fortaleza, que ele seria transferido hoje. E aí ela disse para ele o seguinte: fulano, conseguimos um leito com muita dificuldade. Existem 40 pessoas na lista para esse leito. 40 pessoas na lista para esse leito. E nós conseguimos que você entrasse nesse leito. Pasmem, irmãos. Eu fiquei assim, estático, quando ela me disse. E ela então me relatou: pastor Grijalba, quando eu disse isso para ele, ele me respondeu o seguinte: minha esposa não vou sair aqui da UPA. Deus vai me curar aqui. Pode ceder o leito para uma das 39 pessoas que estão na fila, que certamente deve ter alguém nesta fila que esteja pior do que ele. Só Deus faz isso. Ele cedeu a vaga conseguida naquele leito para uma das 39 pessoas que está na fila aguardando aquele leito. Isso, irmãos, é fé, irmãos.
É muita fé. Honestamente falando, eu não sei se eu teria essa fé toda. Sou sincero com os irmãos. Admiro, louvo a Deus pelos meus irmãos que têm assim, uma fé. Eu tenho fé, irmãos, mas eu não sei se numa hora dessa, me convalescendo, em nome de Jesus, o Senhor vai me guardar disso. Mas aquele pastor continua na UPA. E pelo visto ele vai continuar na UPA. Porque o leito vai ser ocupado hoje por uma das 39 que continuam na fila para aquele leito. Só tem um. Para 40. Nosso amigo pastor desistiu da vaga e cedeu para uma das 39. Então, queridos, não temas. Deus está conosco. Deus está conosco. Ore por esse pastor. Nós estamos numa corrente muito grande de oração. E eu creio, irmãos, eu creio que Deus vai fazer o impossível. Deus vai tirar o nosso pastor daquele leito e vai trazê-lo ao nosso convívio, pois ele tem uma função muito importante entre os pastores de Fortaleza. Voltemos ao texto do profeta Isaías, irmãos. Voltemos ao texto do profeta Isaías que nós lemos nesta noite para a nossa meditação. E o texto, irmãos, de Isaías apresenta-nos pelo menos 7 motivos. 7 motivos. Se você ler cada um dos versículos lidos nesta noite, 7 versículos lidos, você vai perceber nitidamente, claramente, que cada um desses versículos, irmãos, apresenta-nos, traz para nós um motivo para que esta palavra do profeta Isaías seja real na nossa vida e nós não venhamos a temer tantas coisas que nos afligem. A começar pelas doenças provocadas pelo coronavírus. Doenças, essa é a preocupação maior nesses dias, as doenças. Isso não quer dizer que não tenhamos outras preocupações. Além das doenças, que é a preocupação maior, outras preocupações levam muitas vezes as pessoas a ficarem temerosas, a ficarem com medo. Além do medo do coronavírus, existe o medo do desemprego, que tem afetado, que tem atingido milhares de pessoas. Famílias estão sofrendo em consequência do desemprego provocado por esse vírus. A economia do país está abalada, o medo que a economia desmorone. E tudo isso é muito real, queridos. Mas muitas outras coisas continuam a acontecer. A violência continua. Medo da violência. E outros medos. Mas nesta noite, tomando esta palavra do profeta Isaías, ressaltando essas duas palavras que estão no versículo 1 e no versículo 5, nós queremos chamar a tua atenção para que você continue sem ter medo. Continuemos tomando todas as nossas precauções contra esta doença. Todas as precauções, inclusive ficando em casa. Ela é séria, não escolhe cor, nem status social. Ela atinge a tudo e a todos.
vamos continuar tomando nossas precauções. Mas precisamos não temer. E sabe por quê que eu concordo com o profeta Isaías? Não temer. Irmãos, não adianta ficar chorando, né? No canto, ai meu Deus, o coronavírus vai me pegar. Não adianta, queridos. A palavra do Senhor traz-nos uma recomendação em relação a esse tema, não temas, que eu achei extremamente interessante e vou chamar a sua atenção. Para que você abra a sua Bíblia. Jó capítulo 3. Vou mostrar para você o motivo pelo qual você não precisa temer. Tomar precauções é uma coisa, ficar com medo é outra coisa. E a palavra de Deus nesta noite para mim e para você, para nós, é que não temamos. Não temas. Essa é a recomendação da palavra de Deus. E sabe por quê? Abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 3. Você vai entender por quê. Por quê? Não adianta ficar com medo. Olha o que diz Jó, capítulo 3, versículo 25. É melhor confiar no Senhor, é melhor esperar no Senhor e não temer. Repito, tomar precaução é uma coisa, ficar com medo é outra. E a Bíblia manda não temer. Olha o que diz a palavra de Deus em Jó 3, capítulo 3, versículo 25. Diz Jó: o que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, vamos crer na palavra do Senhor. Não adianta ficar com medo, porque Jó diz: olha, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu receava aconteceu. Então é melhor confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Pelo menos 7 motivos nós temos escrito aí no texto que lemos esta noite, para não temermos. Primeiro, porque você pertence a Deus. Pronto, querido. O primeiro motivo para não estar aterrorizado é porque nós pertencemos a Deus. Em segundo lugar, não devemos temer simplesmente porque você é, além de servo do Senhor, você não está sozinho. Não está sozinho. Deus está conosco. Repito mais uma vez o Salmo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em terceiro lugar, não devemos temer, porque é Deus, é Ele quem nos guarda. É Ele quem nos guarda. Em quarto lugar, não devemos temer, porque Deus é precioso, precioso para cada um de nós. Em quinto lugar, não devemos temer porque não há limites para o nosso Deus. Em sexto lugar, não devemos temer porque você é
eu sou, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso e Ele guarda os seus filhos aqui na terra. E por último, nós não devemos temer, porque o Senhor é todo-poderoso para nos guardar. Queridos, guarde esta palavra do profeta Isaías no seu coração. E vamos continuar tomando todas as nossas precauções, mas crendo e confiando que o Senhor está conosco a todo momento, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos nesta noite na casa dos meus irmãos, com cada família, para clamar a Ti, Senhor, pela Tua graça e pela Tua proteção. Senhor, implanta esta palavra proferida pelo profeta Isaías em nossos corações, para que não venhamos a ter medo, para que não venhamos a recear, porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que dá força. Mesmo, Senhor, aos irmãos que estão afetados pelo coronavírus, em nome de Jesus, visita-os agora. Tu sabe quem é cada um deles. Senhor, e em nome de Jesus, fortalece os teus filhos. Aumenta a graça e a fé de cada um. Guarda os teus servos nas suas casas. Restabelece, Senhor, a saúde dos meus irmãos e das minhas irmãs. Guarda para que eles não precisem, Senhor, serem internados, até porque não tem leitos mais na cidade. Em nome de Jesus, seja Deus o médico de cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus, visita-os agora. Toca nos seus corpos e que eles sejam, Senhor, restabelecidos na sua saúde, fortalecidos e mantenham-se de pé, não temendo a nada que estão passando, porque o Senhor vai dar força e vai dar graça em nome de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e as consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus, e quem crê diz amém e amém. Amados, vamos continuar, tá? Tomando as nossas cautelas, não sai de casa, e se tiver que sair, coloque a sua máscara, lave suas mãos constantemente. Não vamos brincar com esse tal vírus, mas saiba, não vamos temer, mesmo que venhamos a ser contaminados pelo coronavírus. Não vamos temer, porque Deus está conosco e Ele vai prover os meios para que passemos por isso e saiamos mais fortalecidos para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.